boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos pelas redes sociais, marcando sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Segunda-feira, iniciando mais uma semana, vamos com saúde, com empenho, com dedicação para essa nossa nova etapa, e hoje em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, para uma conversa com o Coronel Sinésio de Oliveira Júnior. Ele é presidente da diretoria executiva da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo e também integra o Conselho Deliberativo da Associação Beneficente Pró Saúde Policial Militar do Estado de São Paulo. Coronel Sinésio, muito boa tarde, como está o senhor? Boa tarde, Mauro. Um prazer aqui, eu e o Coronel Flammarion, podermos estar participando desse programa, o Gente que Fala, ainda com o apoio da FERMESP, e uma grande oportunidade para não só a associação, que a gente sabe, né, mas também as nossas unidades da corporação, transmitir ao público um pouquinho do conhecimento de algumas particularidades das nossas atividades e darmos um pouquinho de transparência às nossas ações. Obrigado. Sim, é o objetivo da nossa conversa de hoje, como destacou o Coronel Sinésio, ele está em companhia do Coronel Flammarion Ruiz, que é o vice-presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo e presidente do Conselho de Representantes da Associação dos Militares Estaduais do Brasil. Boa tarde, Coronel Flammarion, como está? Boa tarde, estamos aqui à disposição. Vamos tratar dos assuntos da magnitude de ações que a nossa associação tem levado a efeito, sempre na intenção de atender o policial militar, no caso oficial, mas também os interesses significativos da atividade de polícia que nós aqui procuramos trabalhar. E antes da gente iniciar a nossa conversa propriamente dita sobre as ações, sobre todo o trabalho realizado pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar, a gente quer lembrar, claro, da memória aqui do Coronel Antônio Chiari, ele foi presidente da associação no início dessa atual gestão, partiu, né? Nos deixou, infelizmente, na metade de 2021, no mês de junho, assim como a esposa, a dona Suzete, ambos vítimas da Covid-19. Então, vamos reverenciar a memória do Coronel Antônio Chiari, da esposa, dona Suzete, e ouvir vocês, Coronel Flammarion, Coronel Sinésio, o legado, a importância do Coronel Chiari, as lembranças, o que a gente pode trazer a respeito, não só do Coronel Chiari, mas também da dona Suzete, Coronel Sinésio. Realmente, Mauro, o ano passado foi um ano bem atípico. Essa tragédia que se abateu na associação com o falecimento não só do Coronel Chiari, como de sua esposa, e num espaçamento de menos de uma semana. Ambos vítimas da Covid, em que pese terem tomado todos os cuidados sanitários, né, que eram requisitados, mas, infelizmente, essa tragédia nos abateu. O Coronel Chiari foi o 24º presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar. Para concorrer à eleição, ele convidou a mim e ao Coronel Flammarion para compormos a diretoria executiva, ambos no cargo de vice-presidente, eu administrativo e o Flammarion institucional. Foi um convite que nos honrou muito, mas não esperávamos nunca que tivesse tido esse desfecho, mas estamos encarando como uma missão, e com toda a disposição e com todo o empenho para manter o legado que o Coronel Chiari nos deixou. A administração dele foi uma administração muito profícua. Ele teve uma possibilidade muito grande de implementar vários recursos da nossa associação, como a reforma dos chalés de nossa colônia,
como a criação de áreas de convívio, como também a parte de ginásio, e mantendo a manutenção constante, além também de, através de um convite meu, iniciar a implantação do sistema integrado de gestão, que todos sabemos que hoje em dia a gente precisa de ferramentas para facilitar o nosso processo administrativo, né? Então, a dona Suzy também, infelizmente, né, era a assessora do departamento feminino, e foi muito marcante também a sua participação, porque o clube também tem um viés assistencial, pela própria condição estatutária. E, nesse particular, através da sua gestão, pôde implementar ajuda a muitas famílias necessitadas com o famigerado programa As Formiguinhas, que são damas, né, que têm um empenho fantástico em produzir utensílios de lã, de crochê e tricô, e a gente tem uma cobertura na Zona Norte de mais de 15 instituições de amparo e auxílio. Então, para nós, o legado do Coronel Chiari acaba sendo realmente uma responsabilidade muito grande, né? E vai ficar sempre indelével em nossa memória. A sua palavra também, Coronel Flammarion, sobre o Coronel Chiari, o legado, as lembranças. Quem conheceu o Coronel Chiari, como a gente conheceu na atividade e desempenho das suas missões, não só aqui na associação, mas antes mesmo, respeita muito a memória e a figura que ele tinha aqui no nosso ambiente. Para se ter uma ideia, na última eleição, ele se candidatou à reeleição, ele teve somente 75% dos votos, né? Então, eu acredito que todos que vieram e acorreram ao processo eleitoral, que foi grande parte dos associados, dão o significado da capacidade de gestão dele, do que ele fez, do que ele e a dona Suzete, esposa dele, fizeram em relação ao interesse do associado e da associação. Nós tivemos um engrandecimento da associação. Essa associação passou, obviamente, a fazer aquilo que todo associado deseja, né? Produzir resultados significativos para o plano social, para o plano de gestão da própria associação e também para o plano institucional, dentro do contexto do que é a Polícia Militar e as suas missões perante o Estado. Então, o Coronel Chiari, sempre consciente dessa situação e dessas particularidades, em nenhum momento se afastou desses objetivos. E a gente tem, assim como eu e o Sinésio, temos assim como uma certa dificuldade, sabe, entre nós dois, que estamos aqui somando a presidência como legado, de fazer aquilo que o Chiari fazia com a simplicidade e a facilidade que ele tinha de comunicação, de trazer pessoas para colaborar e tudo mais. Não é fácil, a nossa associação é uma associação relativamente grande, ela parte do pressuposto que precisa atender ao aspecto do sócio civil que nós temos aqui e também do sócio militar, e todas essas características de interesse são convergentes, todas essas características são convergentes na pessoa e no significado que a pessoa do Coronel Chiari tem e nos legou. É difícil até, como eu estou dizendo, a gente fazer a nossa parte, entendeu? Querer acompanhar, às vezes, algumas missões que foram deixadas, etc., e não ter a participação tão significativa para nós, tão facilitadora, como era a presença do Chiari e da dona Suzete aqui conosco. Coronel Sinésio, antes que a gente vai contar a história da associação, como é que tudo começou, e as atividades, as ações realizadas por aí, mas antes disso, a gente, claro, está falando, a gente está dentro do contexto da pandemia, porque foi essa a tragédia que se abateu por aí, o Coronel Chiari e a dona Suzete foram vítimas do coronavírus, da Covid-19. Como é que estão as atividades hoje, uma vez que já há
uma flexibilização, uma reabertura, devagarinho as coisas vão tentando entrar no eixo novamente. Como é que estão as ações, as atividades hoje? Realmente, o ano passado, o clube passou algumas dificuldades, não só a nossa associação, como os demais clubes que compõem a nossa federação. E, particularmente, o próprio Coronel Chiari falava, nós chegamos a ficar 4 meses fechados. Então, foram 4 meses que a gente chegava aqui, olhava o clube e dava uma dor no coração muito forte, né? Porque, obviamente, aqui representava sempre um ponto de encontro, né? De lazer, de congregação, de festividades e etc. Infelizmente, nós tivemos a perda de alguns associados, mas a grande maioria continuou associada, cumprindo suas obrigações como associado, mesmo sem ter a oportunidade de usufruir o clube em toda a sua potencialidade, né? Como já estamos praticamente voltando, né, uma situação de uma boa normalidade, o ano passado nós encerramos também com o Bazar de Natal, que foi o primeiro evento em que foi aberto, com todas as medidas de segurança, e a gente percebeu que o pessoal está bem disposto a retornar, a tomar a nossa vida normal, né? E as dificuldades, como eu falei, todos os clubes tiveram. Aos poucos, no final do ano passado, houve também a volta de alguns associados, e esse ano já está iniciando aí com o verão, né, a todo vapor, a procura também para o clube, né, para o uso das instalações, principalmente a parte aquática, né, e também a parte de eventos, né. Esperamos que esse ano a gente consiga realmente dar um impulso necessário e transmitir para os nossos, devolver para os nossos associados tudo aquilo que a expectativa deles gera, né? Bom, a história da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, a OPM, começou há mais de 90 anos, com a criação da Liga de Esportes da Força Pública do Estado de São Paulo. E de lá para cá foram inúmeras mudanças e conquistas até chegarmos ao presente estatuto, que já tem 10 anos, e ao sucesso da atual administração, da atual associação, né? O que é para o público em geral, para aqueles que não são militares, para quem não conhece o trabalho desenvolvido, o que é a Associação dos Oficiais da PM, Coronel Flammarion? A associação como todo nome aí, você sabe que na característica especial de representante da categoria profissional oficial de polícia, há uma missão, né, importante por parte da associação, que é essa característica fundamental, desde da sua criação, de falar em nome dos oficiais da Polícia Militar. Essa situação ela pode parecer, a primeira ponto, como uma visão até sindical da atividade de polícia. No entanto, a própria legislação não nos permite a sindicalização, tá? Aos militares não é permitida a sindicalização. Então, o que nós temos? Nós temos uma agregação de pessoas de todos os níveis, dentro da organização Polícia Militar, que se interessam em defender características que são fundamentais do interesse e da profissão, e que, de certo modo, também se convergem com a própria interesse da sociedade. Ninguém gostaria de ter uma organização policial onde não tivesse o princípio básico de sua união fosse a organização, o melhor funcionamento, etc. E tal. Todas essas características são características de qualificação dos seus componentes, né? Nós somos profissão, por que nós somos profissão? Tá? Então, tem que ter uma respectiva razão disso daí. O que nós fazemos para que essas situações sejam garantidas no melhor nível possível para atendimento daquelas ações que são as ações da própria função policial, né? O exercício da função policial está intimamente relacionado com o cumprimento das leis, né? A paz social, a ordem social. Nesse sentido,
aqueles que estão aqui conosco, os associados, primam por discutir essas situações, sempre num revés de colaboração com o próprio comando, naquilo que interessa, não só aquele aspecto lúdico de participação de uma associação, mas também estudos, sabe, discussões, sempre que levam a efeito a busca de percepção das mais variadas interpretações que possam facilitar a atividade em exercício da profissão policial militar e, especialmente, no caso aqui, da própria associação de oficiais. Nós somos uma associação de uma categoria de oficiais, que são quem, de certo modo, administram a força pública do Estado que presta esse tipo de serviço. Coronel Sinésio, para falar sobre o clube da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, fica na Zona Norte, né, no bairro do Tremembé, muito próximo aí da Academia do Barro Branco, do Hospital, da Polícia Militar, do Canil, enfim, toda essa área onde estão todos esses, como é que a gente pode dizer? Os próprios, né, da Polícia Militar, né? E para falar sobre esse clube, como é que ele funciona, os esportes, cursos, as práticas recreativas, tudo que é realizado aí, quem é que pode frequentar? Pois não. Quando se fala na Associação dos Oficiais da PM, sempre se fala também na terminologia clube, né? E obviamente, isso tem um lado histórico, porque o mais tempo da história, a associação foi chamada de clube, Clube dos Oficiais da Polícia Militar. Depois, com o advento do Código Civil, todas essas entidades tiveram que se adequar a uma organização, como uma organização social de direito privado, sem fins lucrativos, que congrega as associações. A OPM, ela tem várias sedes, vamos dizer assim. Aqui, de onde nós estamos falando, que você referiu, na Zona Norte, né, na Mahmoud Hadi 739, é a nossa sede social, como sendo a nossa matriz. Nós temos ainda 3 colônias, que a gente chama de colônias de férias, porque, historicamente, a associação ela surgiu mais motivada referencialmente às colônias de férias, que eram os locais onde se poderia proporcionar lazer e férias aos associados. Então, nós temos uma colônia em Campos de Jordão, uma em Serra Negra e uma em Boracéia. Aqui na sua sede é onde congrega as maiores atividades socio-recreativas. A nossa área aqui é por volta de 100 mil metros quadrados, e uma área muito privilegiada, com muita natureza. E aqui nós temos o nosso parque aquático, são as nossas piscinas, os ginásios esportivos, as quadras de esportes, salões também que possam se fazer eventos, quiosques, churrasqueiras, e também algumas atividades que são desenvolvidas em parcerias para os associados, que é a parte de fisioterapia, também a parte de nutrição, e outras atividades para poder suprir. Então, a expectativa é de que o sócio vindo aqui, ele possa tanto fazer a prática de lazer, quanto cuidar da sua saúde, a parte socio-recreativa, né? E o acesso aqui a essas instalações pertence aos associados. Para se associar, é necessário se fazer uma proposta, preencher uma proposta, né, de associação, compor nessa proposta os documentos de identidade pessoal e essa proposta, se devidamente aprovada, vai dar o grau de associado com um título que representa também o usufruto da família, né? Então, dessa forma, em que pese ser a Associação dos Oficiais da Polícia Militar, também a possibilidade de sócios civis virem compor nossos quadros. Se bem que, desde a sua criação,
sempre nós tivemos mais sócios civis do que militar, porque o militar, com a sua família, né? A família, na maioria das vezes, é civil. Então, o quantitativo sempre acaba sendo nessa ordem. Mas é uma entidade aberta, né? E hoje em dia é uma rara opção de se associar a uma entidade que possa trazer tanto benefício assim de uso para a família e para os associados em geral. Agora, o civil que não tem familiares militares também pode se associar, não é, Coronel Sinésio? Também pode sim. Não há uma restrição estatutária nesse sentido. Quando da sua criação, à época, era exclusivamente para os oficiais da Polícia Militar. Mas isso nós estamos falando de 90 anos atrás, como você referiu, né? E Sim. de lá para cá, obviamente, as organizações, as legislações, elas tiveram bastante alteração, né? Estando certo que a associação comemorou, né? No ano passado, ainda estamos, né, no ano, né, de comemoração, 90 anos de existência. E, para ter uma ideia, a corporação também comemorou 190 anos. Então, dá para se ter uma dimensão aí da presença de nossa associação junto à corporação. Mas é também franqueado aos civis. Coronel Flammarion, como é que é o desafio e a criatividade, né, para atrair o associado para o clube? Muitas vezes o associado está aí, paga, não aparece, não comparece, não participa, não usufrui daquilo que ele tem direito. Os tempos modernos acabam fazendo isso, o trabalho, a internet leva as pessoas para outros cantos. O tempo passa e muita gente perdeu esse hábito da reunião da família dentro de um clube, né? Como é que é o desafio, a criatividade para poder atrair todo mundo? Bom, é importante que, nesse ponto, de novo, que a gente volta ao Chiari, né? Porque o Chiari foi uma pessoa que ficou extremamente preocupada com isso. Durante todo o tempo seu aqui, né, ele foi vice-presidente, depois presidente, e foi reeleito, conforme eu falei, da maneira como eu citei aqui, com 75% dos votos. É importante a gente dizer que, quando você necessita que as pessoas participem de algum evento ou alguma situação, você tem a necessária condição de encantar o cliente ou aquela pessoa que faz esse tipo de atividade. Então, uma das maiores preocupações do Chiari foi exatamente essa, de garantir que as pessoas, quando viessem para cá, se encantassem a ponto de trazer outras. Porque não existe um marketing melhor na vida do que você ouvir uma pessoa da sua absoluta confiança dizendo: pô, aquele ambiente está maravilhoso, olha, só tem gente boa, mexeu-se nas condições práticas de atendimento das necessidades das crianças, das pessoas de idade, do oficial ou do aposentado, ou coisa desse tipo. Então, esta preocupação do Chiari foi muito marcante para nós aqui, e a gente está seguindo aqui o protocolo, com dificuldade, porque o Chiari era muito competente nisso, entendeu? Em encantar essas pessoas, trazê-las ao encantamento. Nós temos algumas situações que são realmente exponenciais, eu acredito, né? Como ele disse, como o Sinésio disse, nós temos aí a colônia, por exemplo, de férias de Campo do Jordão. É uma maravilha, né? Aliás, o pessoal costuma chamar a área onde está a colônia de Vale Encantado, e realmente é encantado. Existe mina de tudo quanto é lugar, desce para uma área que também foi muito bem tratada pela administração do Chiari antes mesmo. Então, essas questões que eu chamo de encantamento, elas produzem resultados práticos na comunidade que frequenta. E essa comunidade tem crescido, né, a ponto de nós termos um número significativo de pessoas que estão frequentando agora. E nós esperamos que agora, nesse verão, né, que praticamente se iniciou esse ano de 22, né, a situação nos complique o atendimento, ou seja, que mais pessoas venham participar aqui da nossa unidade de recreação e também dos interesses que a associação tem
por finalidade, como ele repetiu aqui, o caso das formiguinhas, que atende as pessoas que estão fora e precisam do apoiamento, ou mesmo a pessoa com idade. Nós temos aqui, vizinho nosso, uma associação de deficientes físicos, tá? Que nós estamos trazendo para cá, que são um número muito grande. Então, é nesse sentido que a gente engrandece a nossa participação, servindo da maneira como nós procuramos servir por aqui. Coronel Sinésio, voltando, não adianta, a gente acaba sempre se barrando aí na questão da Covid, por conta da necessidade, né, de todos os cuidados e todos os protocolos para que todos se protejam. A associação aí tem pelo menos 3 grandes espaços de eventos. Devagarinho, como é que isso está sendo retomado, uma vez que a grande preocupação é justamente a aglomeração. Todo protocolo é fundamental para a retomada dos eventos. Perfeito. Desses 3 espaços que você referiu, o maior deles é o Salão Barro Branco, com capacidade legal de 2.300 pessoas. O segundo salão é Vitória, com 400 pessoas. O terceiro espaço é uma parceria que nós temos com um buffet chamado Catavento, cuja a restrição já é mais acentuada, tendo em vista que também tem uma área de playground, então é para festas infantis. Como eu lhe falei, no ano passado, o último evento que nós tivemos foi o último e o único, né? Foi o Bazar de Natal. Então, quando fizemos no Salão Barro Branco, com capacidade para 2.300 pessoas. Nesse bazar, pessoas interessadas alugam box para expor seus serviços em objetos, né, ou materiais ou alimentos relativamente à parte de fim de ano. O cuidado que nós tivemos foi de estarmos perfeitamente alinhados com as medidas sanitárias. O ano passado já estava liberado no final do ano, e o cuidado que nós tivemos é que o limite de 500 pessoas, acima de 500 pessoas, pede-se o comprovante de vacinação. Quando a gente esbarrou nisso, falou, mas a dificuldade que vai ter, como é que vai ser, se alguém chegar e não tiver. E eu vou lhe dizer uma coisa, Mauro. A população praticamente já aderiu, né, a essa forma de agir, de preservação da parte sanitária, e não tivemos nenhum tipo de problema. A lotação chegou um dia ao máximo a 600 pessoas, de uma maneira pacífica, o pessoal portando o devido comprovante de vacinação, e não houve assim nenhum tipo de problema a ser relatado. Nós acreditamos agora, nesse ano, que a gente possa retomar alguns eventos que já são tradicionais, né, tipo flashback, a sexta-feira, festa junina, e são eventos que haverão realmente uma concentração maior. Mas nós estamos vendo que a situação já está entrando numa situação mais de controle, mas estamos sempre atentos. Quer dizer, a parte sanitária praticamente já está integrada. Ter o dispenser com álcool já é mais ou menos lugar comum. A pessoa entra, já vai procurar, né? E o uso de máscara... Agora é para sempre, né? Isso não vai mudar nunca mais. É quase que, fazendo uma analogia, como o cinto de segurança de carro, né? No começo a gente era meio refratário a colocar, tal. Depois, hoje em dia, se a gente entra no carro e não coloca o cinto, parece que está faltando alguma coisa, né? Então, a máscara acabou ficando assim, né? As pessoas colocam, a gente entra em banco com máscara, né? Então, graças a Deus, isso acabou sendo incorporado, né? Mas nós acreditamos bastante que dá para voltar numa situação de normalidade, principalmente na parte de eventos. Coronel Flammarion, para falar um pouco mais do departamento feminino, do trabalho aí das integrantes do departamento e do projeto Formiguinhas, que vocês também já trataram um pouquinho. Mais do que nunca, esse nome, Projeto Formiguinhas, está atualíssimo, né? Porque o que a gente entende pelo nome aí do projeto? O trabalho de formiguinha, aquele trabalho ali onde cada uma faz a sua etapa na construção daquilo que é para o bem comum delas, né? E a gente está justamente no trabalho de reconstrução pós-pandemia, né? Então, o nome Formiguinha está para lá de atual, né? Eu quero acreditar que
ninguém sobe uma escada sob o risco de quebrar a perna, pisando no primeiro degrau e já indo para o último degrau. Né? Ou seja, existem muitas fases importantes de colaboração, que não é só a colaboração financeira, e sim, muitas vezes até, sabe, uma sinalização que ninguém dá valor, de uma palavra, né? De uma palavra, de uma pessoa que vem aqui, escute aquilo que nós praticamos e possa, às vezes, ou ser auxiliada ou até auxiliar-nos. Então, o formiguinha nesse aspecto é isso. A mínima contribuição nos será sempre útil. Nós partimos do pressuposto que todos os sócios, em qualquer uma das circunstâncias, que vier colaborar, estarão colaborando por um processo que, no somatório, chega a ser extremamente significativo. Eu vou até dar uma lida aqui, né, sobre o Hospital Maternidade Vila Cachoeirinha, que é um local paupérrimo, né? A Casa de Abrigo Calcutá, o Hospital Mandaqui, que é tão grande e, ao mesmo tempo, tão carente, né? Que as grandezas não significam absolutamente o atendimento a todos os interesses de nível sentimental, comportamental, espiritual, etc. E nós levamos em consideração esse fato. O Hospital Itaci, o Hospital Emílio Ribas, o Hospital Municipal Vereador José Storópoli e assim por diante. Então, essas entidades que nós estamos citando, por mais que elas recebam a nossa ajuda, nós sempre sinalizamos que outros tantos podem ajudar. Eles não são dependentes da gente, mas a gente sabe que em todas as circunstâncias aquela nossa ajuda ela tem muito significado, muito significado. Às vezes só o fato de você ir num ambiente desse, com a sua presença, ainda que muitas vezes incógnita, né, leva as pessoas àquela consideração que qualquer participação sempre será útil a partir do momento que se leva a condição de levar o bem, tá? Levar um sorriso, levar um abraço, levar um tão difícil nesses momentos de pandemia como tem acontecido. As pessoas se omitem, se distanciam, se afastam, etc. Esta nossa pretensão de querer reafirmar esse ponto não é nossa, não é minha, não é também do Chiari, já vinha de longa data. A associação ela fazia esse empenho e tudo mais. Tivemos, sim, uma participação muito significativa da Suzete, que é a esposa do Chiari. Ela levou a efeito isso daí com uma simpatia, com uma grandeza muito grande, muito importante para nós, que arrastava tanto a quem está ajudando, como aqueles que eram ajudados. Então, esta nossa consciência é uma consciência de todo ser humano, de certo modo, deveria ser prática, mas nós aqui, de certo modo, estimulamos esse processo. Você está no programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Uma pausa rápida agora para o intervalo, para a mensagem do nosso apoiador, e a gente volta em seguida aqui com a continuidade da nossa conversa. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. De volta com o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, hoje em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, aqui pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, e por imagens você também acompanha aqui a nossa transmissão pelo Instagram, pelo Facebook e ainda no nosso canal no YouTube, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala, tá bom, pessoal? Nossa conversa hoje com os dois coronéis, Sinésio de Oliveira Júnior, ele é o presidente da diretoria executiva da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a OPM, e o Flamarion Ruiz, que é o vice-presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Para falar agora, minha gente, sobre o trabalho de defesa, né, dos interesses da categoria que é prestado aí pela associação,
O que é mais prevalente, Coronel Sinésio? A defesa de situações pontuais ou aquilo que tem um objetivo mais perene? Bom, a Associação dos Oficiais da Polícia Militar, ela tem na sua linha de ação uma vocação para poder também trabalhar alinhado com o comando da corporação. Então, nós não temos, assim, um caráter sindical independente, mas sempre aliado em harmonia. Agora, obviamente, casos pontuais, como você referiu, às vezes cabem alguns apartes, alguns comentários, mas a gente tem ideia de que a melhor colaboração que podemos dar é numa ação mais consistente, mais focada no alinhamento que acaba ocorrendo da área política com os anseios da população e com o lado institucional da corporação. Porque quando se fala em segurança, né, sempre se diz o seguinte: o que é segurança? Né? Que artigo que é? Como é que eu posso vender segurança? A gente sempre se fala que segurança é algo que é caro, incomoda e não consegue prever 100% de sua eficácia, né? A nossa corporação ela é inserida totalmente no nosso contexto social e a nossa missão ela é muito árdua. Obviamente, a corporação necessita, né, de dar todo o amparo para os nossos policiais para cada vez mais devolverem a melhor condição de serviço. Então, o nosso entendimento é esse, que nenhuma manifestação mais contundente a gente possa ter o resultado que a gente espera. Então, toda a medida de natureza política, que tem um viés associativo e que represente a nossa categoria, a gente crê que haja o melhor resultado possível. Tanto é que a associação, na sua modificação do estatuto, criou a vice-presidência institucional. Então, o que é interessante é que tem um presidente da diretoria executiva e 2 vice-presidentes, um administrativo e um institucional. E já dando a seguinte notação, né, de que a gente espera que realmente o lado institucional ele seja, de uma certa forma, bem independente para poder atender aos nossos anseios, né? E eu vou lhe confessar uma coisa, Mauro, a gente não podia ter um quadro melhor do que o Coronel Flammarion Ruiz, pela sua biografia, né? Pelo seu conhecimento, de poder sempre estar nos pautando qual é a melhor forma e a melhor abordagem, tanto esclarecer alguns pontos pontuais, como também construindo ações futuras de uma melhoria. Coronel Flammarion, então, pegando o gancho aqui do Coronel Sinésio, nesse sentido, para onde principalmente aponta o seu olhar? Para aquilo que acontece no Congresso Nacional, para o que acontece na Assembleia Legislativa, afinal de contas, todo o trabalho da segurança pública é subordinado ao Estado. Como é que é a interlocução com essas 2 casas parlamentares? Nós costumamos dizer que nós temos um olho voltado ao Congresso Nacional e o outro olho voltado à Assembleia Legislativa, pela questão de regulação constitucional, né? A polícia ela foi regulamentada, regularizada e tudo mais na Constituição de 88, teve a manifestação da Constituição de 89 aqui no estado de São Paulo, mas nós somos uma força do Estado, né? Estado que paga, evidentemente, o policial, a polícia militar, assim como outros organismos que nós conhecemos. Mas, voltando à questão da parte chamada institucional, nós temos aí um funcionamento de longo período, onde o Sinésio sinalizou bem que pensamento dele, também era pensamento do Chiari, e nós, quem somos nós aqui para questionar os posicionamentos do Chiari? Muito pelo contrário, aprendemos muito. Então, a situação é mais ou menos o seguinte: daquilo que pode colidir, que seria, vamos dizer assim, uma posição que seria antagônica à posição de comando, nós não levamos nesse efeito.
Nós costumamos trabalhar aqui, e temos vários colegas que foram para a inatividade no seu pleno nível de consciência e conhecimento, né? Colegas que se afastaram da atividade fim da corporação, objetivamente falando, da ativa da corporação, mas são pessoas que pensam como qualquer outro cidadão. E o mais interessante é que a nossa associação aqui, ela goza da participação de pessoas que, interessadas no processo de conhecimento para que se desenvolva uma atividade de segurança pública, como falou o Sinésio, muito cara para toda a sociedade, que venham e vão vir sempre aqui discutir conosco situações particulares do desenvolvimento das missões da própria polícia. E voltamos a dizer, nem por isso nós vamos conflitar com as posições de comando. Nós colaboramos com o comando. Nós estamos aqui com essa finalidade. Vamos discutir, às vezes, exaustivamente isso repercute, ecoa na Assembleia e ecoa também no Congresso Nacional. E eu vou dizer mais, ecoa em todas as outras polícias do Brasil. O que nós discutimos aqui, de certo modo, são manifestações que interessam a todas as polícias, todos os segmentos, porque se tem uma sociedade que experimentou uma dificuldade significativa para a produção e atendimento do interesse dessa própria sociedade, foi a sociedade que nós conhecemos do Estado de São Paulo. Nós temos aqui 1/5 da população brasileira produzindo 43% do PIB, o que remonta-se já de plano que essas relações interpessoais são complexas, bastante complexas. E a Polícia Militar de São Paulo tem sido exemplo para as outras polícias naquilo que é o desenvolvimento dessa missão. E a gente, sem falsa modéstia, a gente vai dizer que a gente convoca a discussão aqui nos nossos meios, desembargadores, procuradores de justiça, advogados de maneira geral, amigos que vêm aqui na mesma toada da nossa convergência de intenção de colaborar com a administração pública, principalmente com as ações de significado que o comando da Polícia Militar tem que tomar nas mais variadas e diferentes situações do convívio social. Isso para nós, como eu disse, nos orgulha? Sim, nos orgulha, porque nós não queremos nos contrapor meramente pelas condições de mostrar importância, protagonizar alguma coisa. Não, a ideia nossa é, volto a dizer, colaborar, buscar estudo, fazer trabalho no sentido que essa situação seja resolvida da melhor forma possível e atenda ao interesse de todos da sociedade, desde a mais humilde criança, né, com problema, muitas vezes mentais, até o mais significativo senhor de idade aí, com mais de 100 anos de idade, que tem as suas necessidades e precisam do apoio da polícia. A Polícia de São Paulo e a Polícia do Brasil, eu posso afiançar que respondem a uma questão significativa de interesse da sociedade, como muito poucas polícias no mundo respondem. E eu falo isso com conhecimento. Posso até dizer aqui particularidades sobre as missões que nós tivemos fora do país e, às vezes, essa interpretação, feita ou não pela administração do Estado, não leva em consideração essa capacidade e essa, entre parênteses, eu vou dizer, entre parênteses, não, entre aspas, essa capacidade que nós temos de resolver situações. Se um dia houver interesse, Mauro e a Zenilda, por favor, estejam conosco, nós faremos questão de acompanhá-los num dia de trabalho do nosso centro de emergência, 190. E os senhores ficarão absurdamente interessados em saber como é que nós resolvemos situações que não são de polícia, são da sociedade, dos mais variados tipos, desde socorro a pessoas, resgates e coisa do tipo, até cuidado com criança desaparecida, gente com problema mental, e aí vai o nosso repertório de soluções que são extremamente significativas. Estaremos juntos, sim, para essa tarefa, né, de observação aí do que o senhor apontou no 190, no serviço prestado pelo 190. Coronel Sinésio, para falar também dos objetivos da Associação dos Oficiais da Polícia Militar,
Quais são esses objetivos? Porque é importante chamar a atenção aqui, é que o trabalho não é feito apenas para os oficiais, é uma associação de oficiais, mas não é só para os oficiais, é para toda uma categoria de policiais militares. Então, quais são os objetivos voltados a todos eles? Pois não. Obviamente, a associação dos oficiais, como você referiu, a gente precisa ter esses objetivos traçados e elencados para que a gente possa ficar aderente a uma propositura. Esses objetivos já são praticamente consagrados na associação, mas essa gestão agora, ela reafirma e estamos perseguindo os seguintes objetivos, que seria o termo circunstanciado de ocorrências, que é o vulgo TCO, o ciclo completo de polícia, a investidura militar, o ingresso com nível superior para a categoria de oficiais e, obviamente, uma visualização de outras categorias profissionais da corporação, que a escolha do nosso comandante-geral seja por meio de uma lista tríplice, para poder, de uma certa forma, haver uma blindagem com um viés político e fugindo ao nosso lado técnico, né? Uma promoção quinquenal, uma recomposição do nosso quadro de saúde, né? Que a gente até pôde perceber na pandemia, o quanto importante foi a corporação ter o seu hospital, né, de retaguarda e com médicos da própria corporação, que são oficiais do quadro de saúde. A obrigação do Estado de prestar serviço de assessoria jurídica ao policial, né, que por circunstâncias da sua atividade operacional, por vezes necessita muito dessa atenção. E o atendimento prioritário aos nossos policiais deficientes físicos, que até o próprio Coronel Flamarion falou, da nossa proximidade aqui, com assistência com a Associação dos Deficientes Físicos da PM, que é praticamente quase que única no nosso país, e que eles dão uma assistência em função dos recursos que eles arrecadam. E, às vezes, o Estado acaba não tendo o olhar que deveria ter. Então, basicamente, esses são os nossos principais objetivos que estamos perseguindo nessa gestão. Entre eles, qual que é o mais viável na sua avaliação, Coronel Flamarion? Por exemplo, o Coronel Sinésio destacou aqui a escolha do comandante-geral por meio da lista tríplice. Essa é uma demanda bastante antiga, existem propostas diversas, é uma demanda que passa pela Assembleia Legislativa, né, tem que alterar a Constituição Estadual. É viável? Como é que se trabalha essa questão? Nos outros estados, isso já é possível, por meio de lista tríplice, acontecer? É bem oportuno ser discutido, porque nós estamos no Congresso Nacional com uma discussão do chamado projeto de lei 4363 de 2001, né, que é a chamada Lei Orgânica da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares. A Constituição regulou isto em 1988 e a parte de regulamentação de fato dos artigos da Constituição estão até hoje fechados lá no Congresso Nacional. Então, nesse momento, nós temos uma votação no Congresso Nacional de interesse de todas as polícias militares e bombeiros militares, e insere-se nesse contexto a condição de escolha por lista tríplice. E nós, que estamos em São Paulo, nós sabemos por que isso foi levado à lide política, porque, de fato, nós sabemos de situação onde algumas pessoas mais da ligação individual de um governador pode assumir o comando era major, foi promovido na semana seguinte a tenente-coronel, na outra semana coronel e assumiu o comando da polícia. Então, isso não pode acontecer porque quem é prejudicado numa situação dessa não é a organização propriamente dita, que também é desmerecida, não tenha dúvida, mas a sociedade, porque as decisões vão ser tomadas segundo o talante de quem desconhece a particularidade da atividade profissional que se exerce. Então, essas questões, né, de todas aí, a pergunta que você me fez, qual seria a que eu acho mais importante? Eu acho mais importante, como acontece em todas as polícias do mundo, eu entendo que não sou só eu, mas um grupo de pessoas pensam assim,
que se nós tivéssemos um ciclo completo de polícia, nós poderíamos ter alguns esclarecimentos de criminosos, identificação e tal, de maneira muito mais pronunciada do que nós temos hoje. Hoje, as polícias, elas praticamente não se ajeitam para que a situação seja de combate ao crime seja mais eficiente. E quando a gente fala combate, sempre vem aquelas pessoas, não pode dizer combate, tem que dizer enfrentamento, porque eufemisticamente não vai ficar horas. A pessoa está armada aí com fuzis 762, .50, 556, munições de guerra à vontade, e a gente está aqui discutindo a cor da pílula. Não é por aí, entendeu? Então, precisaríamos pensar em equacionar o problema, dando conteúdo à nossa proposta e respondendo ao esclarecimento de autorias, que nós sabemos que as pessoas que conseguem vazar, sair desta peneira, né, vão ser mais violentos no enfrentamento seguinte, não com o policial, também com o policial, mas principalmente com aqueles inocentes que nem sequer podem andar armados. Coronel Sinésio, também aqui entre os objetivos, o ponto aqui do ingresso com nível superior em direito para oficiais. Hoje, o ingresso com nível superior já é uma exigência, não necessariamente em direito, não é isso? Não há uma exigência do ingresso ao nível superior. A exigência para a academia é para oficiais, sim. Para oficiais, exatamente. Sim. Ainda não há essa exigência, não. O que ocorre é que com o currículo da formação de oficiais, ele permite que o oficial formado se gradue, né, em direito de uma forma mais reduzida de tempo, tendo em vista a carga horária específica de que compôs o curso de formação de oficiais. E essa situação, obviamente, cada ponto que foi colocado aqui, sempre como o próprio Coronel Flammarion falou, ele às vezes não congrega a totalidade dos oficiais, mas, obviamente, é sempre elaborado em função de realidades que ocorreram no nosso país, ou até mesmo no mundo, e os facilitadores que essas condições acabam trazendo na formação do oficial e na entrega do profissional com uma condição de qualificação e mais adequada à sua atividade que vai desenvolver. No caso também deste objetivo aqui de ingresso com nível superior para praças, esse já é um ponto mais difícil, né? Posso pegar um gancho? Pode falar, Flammarion. Pegar um gancho. Na verdade, o que acontece é que São Paulo está ficando para trás numa série de situações, né? Nós temos hoje 22 estados onde se exige a formação de direito para se prestar exame para oficial. E para um grupo de 11 estados, nós temos exigência de que os policiais tenham um nível superior. Pode ser em qualquer categoria. Então, o que vale dizer que isso segue uma linha bastante interessante, que é a exigência às carreiras similares que são federais, como, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal e assim por diante. E isso se adequa a uma necessidade de que, nos ambientes onde somente esteja presente um policial, ele tenha autonomia e conhecimento suficiente para fazer valer aquilo que nós conhecemos como cumprimento da lei. Tá certo? Então, nessa circunstância, a categoria hoje de oficiais aqui, nós aqui pugnamos na associação, e já não é de agora, que nós tenhamos escolha do oficial entre aquelas carreiras de direito, por uma única razão, que a nossa academia ela tem 73% do seu currículo matérias de direito. Tá? Então, ora, se você tem 73%, será mais econômico você gastar
fazer, como tem sido feito nas outras polícias, até fora do país, você gastar 2 anos de academia para a prática efetiva daquilo que é o enfrentamento ao crime. Então, a nossa condição não teria a necessidade de ter tanto empenho para os 73% do currículo em direito, em matérias do direito, porque você já traria pessoas que fizeram a faculdade de direito. Isso melhoraria significativamente o nível de prestação de serviço, assim como a das praças em nível superior, na mesma situação. É importante nós discutirmos isso uma hora mais ampla, porque isso redunda a qualidade de trabalho, qualidade de serviço prestado. Então, essa é a visão. Sim, a gente vai abordar certamente num espaço maior. Esse tema é bastante importante e requer bastante tempo. É o tempo que, aliás, já está no final. Uma questão importante também, até para a sociedade ter um entendimento, Coronel Flammarion, antes aqui da nossa despedida, bem breve essa informação. Há pouco tempo, o maior salário do policial militar no Brasil era do estado do Sergipe, que é o menor estado brasileiro e um dos mais pobres, né? O Sergipe e Maranhão são os estados mais pobres. E o estado de São Paulo era o último na lista, entre os melhores salários. Como é que está a situação hoje? Sendo que o estado de São Paulo é o estado mais rico do Brasil. Hoje, eu, na condição de presidente do Conselho de Representantes dos Estados do Brasil, né, que é da AMI Brasil, a Associação dos Militares Estaduais do Brasil, eu posso garantir que do soldado ao coronel, nós temos o pior salário do país. Ora, o pior salário do país para quem tem uma carga horária de longe mais significativa, né, do que nós poderíamos dizer que são dos outros estados. Você citou o Sergipe, eu cito todos os estados. Nós estamos em pior situação do que todos os estados. Aqui ainda nós temos a agravante de ter o maior custo de vida, você não aluga um fundo de casa por menos de um valor que está longe da condição do policial pagar, e as situações são complexas nesse sentido. Nós estamos em campanha salarial, nós queremos um reajuste, óbvio, porque não se admite que alguém que se empenhe tanto, com tantos riscos e tanto estresse, seja considerado da maneira como nós somos. E nós não aceitamos, a associação não aceita isso. Nenhuma das associações da federação, da FERMESP, aceita isso. Então, partimos do pressuposto que é uma questão de justiça pagar o policial, porque pagando o policial eu escolho melhor pessoas, eu presto o melhor serviço. Esta é a questão. E isto é básico em recursos humanos de qualquer empresa, de qualquer empreendimento que você faça. Você vai contratar um azulejista e ele vai estragar seu azulejo. Porque se você pagar pouco, então você vai pagar um bom, porque você só vai fazer uma vez. É nesse sentido que nós trabalhamos também. Profissão. Você tem que tratar a gente como profissionais. É nesse sentido que nós nos empenhamos. Bem, a gente vai encerrar agora essa nossa edição do programa Gente que Fala em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Agradecimento ao Coronel Sinésio de Oliveira Júnior, presidente da diretoria executiva da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e também ao Coronel Flammarion Ruiz, vice-presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela parceria da associação com a gente ao longo de todos os anos, ao longo de 2021, uma ótima jornada para nós ao longo desse 2022, um feliz ano novo para vocês, com muita saúde, muito empenho e muita dedicação. 5 segundos para cada um se despedir, que o tempo já esgotou. Bom, eu começo e ele termina. Ele é autoridade. Tá. 5 segundos, vamos lá. 5 segundos. É o seguinte, muito obrigado pela atenção, Zenildo e Mauro, que Deus os abençoe. E vamos tocando adiante nesse ano que agora se inicia, com fé e responsabilidade, porque as coisas que estão por aí ainda virão ao seu passo com dificuldade. Então, vamos em frente. Coronel Sinésio. Amém. Amém. Muito bem. Obrigado pela presença dos senhores. O Sérgio Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã. Tchau.